Todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Para quem já me conhece, já sabe quem eu sou. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não estranhe, continuo tossindo, mas agora talvez eu tenha descoberto o motivo. Aqui em Portugal se diz constipação, em Angola também, no Brasil a gente fala tô gripada. Devo estar, basta vocês olharem, ainda faz sol lá fora, mas eu estou com frio e estou me sentindo realmente adoentada. Mas já escutei, Filó, você não vai fazer novo vídeo, Filó, você não vai fazer novo vídeo. Não, eu estava querendo dar um tempo, estou querendo dar um tempo, até realmente a situação de Angola se resolver, que significa até ver o final, né? Que é quem realmente vai chegar à presidência. No coração, todos nós angolanos sabemos que é Adalberto Costa Júnior. Não só no coração, mas naquilo que nós temos plena certeza de que é quem ganhou as eleições. Lá estou eu, né? Testando o som, testando o som. Ah, temos toda a certeza que quem vai ganhar as eleições é Adalberto Costa Júnior. Mas, diante da medida que Adalberto tomou de, ao não aceitar, e que é corretíssimo, as fraudes que houve, ele tomou a medida correta, recorreu pela lei, já que Adalberto é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta e faz tudo pela lei, e recorreu ao Tribunal Constitucional. Mas sabemos nós, meu Deus do céu, que o Tribunal Constitucional é formado por quem? MPLA. Fiz eu o último vídeo que está aqui no canal, portanto abaixo deste, que fala sobre os presentes que foram dados ao Tribunal Constitucional, mais ou menos um mês antes, não é? Pelo senhor João Lourenço, MPLA e toda a cúpula do MPLA, a Laurinda, a Guilhermina, ou seja lá o nome da senhora, e todos os outros, para quê? Para que exatamente haja aquela calmaria provisória e previdente necessária para que, na hora H, porque ninguém é besta, ninguém é burro, saber que tudo isto, diante da força da UNITA, do furacão que a UNITA estava demonstrando, e de longos anos a UNITA vem demonstrando essa força, esse poder, que este ano a grande probabilidade, junto com a massa humana que é a nação angolana, a UNITA iria ganhar. Portanto, óbvio que João Lourenço tomou as providências, todas as providências, muito antecipadamente, e tem vídeos aqui onde eu falo isso, para que tudo fosse possível para cortar as pernas de Adalberto. E eu estou aqui querendo segurar uma notícia e agora a notícia fugiu. Que isso, pelo amor de Deus. Só um minutinho, por favor. Só falta eu perder a notícia que eu quero falar, né? Voltemos. Bom, portanto, assim sendo, e estamos nós a um passo, de ver tudo isso acontecer, é que eu estava evitando de fazer vídeos, e de falar alguma coisa antes, do prazo finalizar, mesmo cientes que estamos correndo esse risco, já que as atas foram apresentadas ao Tribunal Constitucional e estamos no aguardo. Mesmo já ouvindo alguns comentários das pessoas do Tribunal Constitucional contra, contra a UNITA, contra Adalberto, contra as possíveis atas de que haveria erro, isso e aquilo, mas, assim, guerra por guerra, nós fazemos guerra contra o MPLA. Eu, pelo menos, não vou fazer guerra com quem eu quero, com quem eu sei que pode oferecer o bem ao meu país e à minha nação. Eu vou fazer guerra contra o MPLA, certo? Bom, vamos lá, vou ler uma notícia. Esta tosse é alérgica ao movimento e agora a minha gripe. Portanto, me perdoem. Vou ler uma notícia e, baseado nessa notícia, eu vou tecer meus comentários, né? A liberdade condicional de Augusto Tomás. Eu acho que vocês lembram que Augusto Tomás foi o ministro de Transportes, né? Augusto Tomás, antigo ministro
das finanças e dos transportes, é a única figura relevante que está a cumprir a pena definitiva de prisão no âmbito do denominado combate à corrupção. De quem? João Lourenço, né? Outros estão detidos, como Carlos São Vicente ou os arguidos do caso Lussati, mas os seus processos ainda não transitam em julgado, isto é, ainda não terminaram, havendo hipótese de recurso. Portanto, quem está no chilindró, cadeia mesmo, é Augusto Tomás, já faz algum tempo. Assim, Tomás é o solitário símbolo preso do combate à corrupção, pura verdade. Isso o coloca numa posição especialmente vulnerável, sempre com os olhos da opinião pública focados nele. Contudo, como há séculos bem escreveu Kant, o homem é um fim em si mesmo e não um instrumento. Nessa medida, a situação de Augusto Tomás tem de ser vista individualmente e não como um símbolo, um instrumento de uma política, mesmo que essa política seja benéfica ou defensável. Em 18 de março de 2022, Augusto Tomás tornou-se elegível para obter a liberdade condicional. O atual regime de liberdade condicional está previsto no artigo 59 e seguintes do Código Penal e determina que um condenado será colocado pelo tribunal em liberdade condicional quando se encontrar cumprida metade da pena, desde que se cumpram duas condições: for fundadamente se esperar, dadas as circunstâncias do caso, a vida anterior do agente, a sua personalidade e a evolução desta durante a execução da pena de prisão, que o condenado, uma vez em liberdade, conduza a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer novos crimes. Acredito que ele não vai querer fazer, e vou explicar por quê. A liberdade se revelar compatível com a defesa da ordem jurídica e da paz social. Assim, existia um dever social de avaliar em março de 2022, e o Código do Processo Penal contém nos artigos 564 seguintes as normas de tramitação sobre a questão se Augusto Tomás estava em condições de ser libertado. Como referido, essa avaliação assentaria em dois testes, um de natureza subjetiva, outro de natureza externa, que significa social. Em primeiro lugar, uma avaliação sobre o arguido. Trata-se essencialmente de aferir se ele teve bom comportamento durante o período prisional e tentar perceber se não voltará a cometer crimes após libertação. Em segundo lugar, entra uma ponderação social. Neste caso, é preciso saber se a libertação do arguido perturba a paz social, isto é, se transmite uma mensagem errada para a sociedade. Passando estes dois testes, Tomás deverá ser libertado. Tanto quanto for possível obter pelas nossas fontes, o comportamento prisional de Augusto Tomás tem sido impecável e a possibilidade de voltar a cometer crimes no futuro é exígua, que significa quase que impossível, né? Até porque não se anteve que volte a ocupar cargos políticos e, nessa medida, não há sequer a hipótese de cometer os crimes pelos quais foi condenado. Aliás, aparentemente, no relatório que efetuaram para os efeitos do artigo 564 do Código do Processo Penal, os serviços prisionais não se opuseram à libertação condicional de Augusto Tomás. Facilmente se vê que Tomás passa no primeiro teste para a libertação. O segundo teste já é mais difícil, não por culpa de Tomás, mas atendendo ao peso do caso, como mencionado acima, aferir o sentimento de uma comunidade, e perceber o impacto que a libertação de Augusto Tomás terá no combate à corrupção. Não é fácil. E encontramos dois argumentos opostos. Por um lado,
Para muitos, a libertação de Tomás, a meio da pena, significará que o combate contra a corrupção é laxista e insignificante, não sendo por isso compatível com a defesa da ordem jurídica e da paz social. Por outro lado, Tomás não deve ser prejudicado pelo facto de ser um caso único e de ter os olhos da sociedade em si. Realmente é um caso único, né? Na verdade, para avaliarmos o sentido social, temos de encarar a ideia predominante acerca do combate à corrupção em Angola. Não se deve libertar um arguido se a sua libertação no cumprimento do meio da pena for propensa a gerar surpresa e indignação no meio social que se praticou o crime. E é esse o meio que verdadeiramente revela para aferir a eficácia da prevenção geral, pois é essencialmente aí que os factos são de domínio público, que o sentimento de repulsa pelo crime praticado se instalou e, consequentemente, ai, sorrindo, ai, Jesus Cristo, até me perdi. Consequentemente, será aí que os efeitos da prevenção geral de dissuasão deverão predominantemente operar sobre pena de perda de confiança da comunidade do funcionamento do sistema. Que sistema? Que sistema? Ai, Jesus Cristo! Do sistema decorrente de uma ineficaz tutela dos bens jurídicos violados pela ação criminosa. Ora, é precisamente esse sentimento que se tem que buscar na sociedade angolana. Atualmente, essa ideia parece corresponder a uma certa ambiguidade. E blá, 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 que eu não vou ler mais nada. Não vou ler mais nada. Já me irritei. É assim. Aí aparece aqui a foto do Augusto Tomás. Por sinal, não sei se a foto é atual, mas acho que não, é antiga, onde ele está inteirão. É assim, Augusto Tomás realmente foi dos casos, né? Se não o único caso, em que foi um preso solitário, né? Foi um preso solitário. Eu poderia puxar outras notícias, mas vou falar sem ter que ler. Foi um preso solitário, né? Houve tantos casos aonde o... Eu vou tentar ser mansa, porque o canal aqui está começando né? A degolar as pessoas. Então, vou ser mansa, vou tentar ser um pouco mais diplomática, mais jornalística, porque vontade de falar não falta. Bom, portanto, João Lourenço, na sua posição, quando entrou como presidente, quando o GES lhe deu o cadeirão, começou na luta contra a corrupção. Então foi a família dos Santos, foi em Copelipa, foi Gênio Carneiro, onde Gênio Carneiro foi um dos que botou o dedo na cara de João Lourenço e falou: mexe comigo, que eu tiro os ases da manga e começo a mostrar quem tu és. Porque o Gênio Carneiro sabe muito. Houve acordo com Copelipa, houve acordo com alguns. Portanto, aqueles mais fortes do leque de opções que ele quis lutar contra a corrupção, até chegaram a lhe dar uns trocados, diante de tantos milhões que eles têm, né? Tá aqui, vai, você quer dinheiro? Tá aqui, vai. Agora, não estou em momento algum dizendo, repito, não estou em momento algum dizendo que Augusto Tomás também não fez porcaria. Não estou em momento algum dizendo que Augusto Tomás, além de ser mulherengo, não andou aprontando na nação, não andou mexendo onde não deveria, não andou roubando. Mas entre todos, Augusto Tomás não é dos mais fortes. E, obviamente, João Lourenço tinha que pegar alguém para Cristo. Ele conseguiu pegar Egínio Carneiro e botar numa cadeia. Vocês viram Egínio Carneiro ser preso? Não, vocês não viram. Vocês viram o Copelipa ser preso? Vocês não viram. Por quê?
Tem muita força. Vocês viram, até hoje eu continuo insistindo em Manuel Vicente. Cadê Manuel Vicente? Onde está Manuel Vicente, senhor João Lourenço? Que tem bué de dinheiro. Que andou aqui por Portugal com um bando de processo e você teve todo o cuidado de fazer um tratado, um acordo com o governo português para salvar a pele do Manuel Vicente. Porque você tem o rabo preso, não é verdade? Então, e por que que todos esses grandes nomes, dos quais você andou lutando contra a corrupção, você não conseguiu pôr na cadeia? Você não conseguiu. O máximo que você fez foi um acordozinho, sabe aquele acordozinho? Epá, paga aí uns dinheirinhos, paga aí uns bois, solta aí uns, né? Usem o termo que for. E ali houve uns acordos. Aí quando não houve acordo, como foi a família dos Santos, processa, põe para fora do país, esculhamba. Mas aí ele pega um cordeiro, mais fraco de todos. Ele tinha que pegar alguém. Ele tinha que justificar à nação que ele era o presidente, que ele tinha força, poder e que ele punha um ministro na cadeia para justificar. Tá vendo? Eu estou lutando contra a corrupção, eu estou fazendo alguma coisa. Olhem aqui, eu vou prender alguém. E pegou entre todos, por mais que tenha tirado, por mais que tenha extorquido, Tomás, o solitário. Esta notícia talvez não tivesse nada demais, talvez para muitos não tenha nada demais, para mim tem muito. É quando falam em justiça. Augusto Tomás, como diz a própria notícia, está sendo um prisioneiro exemplar. Está lá quietinho, fazendo o papel dele, bonitinho. E com certeza, quando sair, deve querer ver a política à distância. Agora, foi usado como exemplo, foi preso, enquanto que João Lourenço não conseguiu prender mais ninguém. E eu deixo a pergunta a esse cara que quer ser de novo o presidente da República. Eu tenho que me controlar. Primeiro, eu estou doente. Segundo, eu tenho que me controlar, porque eu não estou a fim de perder nada daquilo que é minha conquista e onde não tem governo nem extorsão atrás de mim. Pelo contrário, existe dívida da parte de vocês para comigo. Dos empresários que mal ou bem são militantes do MPLA, que até hoje me devem dinheiro. Portanto, eu tenho que me controlar. Porque aqui, onde eu trabalho, controlam a língua da gente. E é com dó que eu tenho que me controlar. Porque eu não posso, infelizmente, ter respeito por seres primitivos. E esta palavra eu ainda posso falar. Mas como é que uma pessoa prende uma que entre todos é o que menos tem dinheiro, não prende os outros e vem falar em respeito, vem falar em tribunal, vem falar em esperança? O que eu mais vi hoje foi vídeos. Quando eu vi alguém me dizer, você não vai fazer um vídeo, vai fazer um vídeo de novo sobre o que está acontecendo. E como eu disse no início, agradeço muito o carinho e as pessoas me estimularem. Eu hoje não tinha nada, nem condições para fazer vídeo. Eu realmente estou doente, estou com febre, mas eu resolvi fazer. E comecei falando de Augusto Tomás. Ver um cara falar a incredibilidade das instituições angolanas, ver a situação que a UNITA está atravessando, onde o Tribunal Constitucional de Angola e qualquer órgão angolano
é MPLista, é comprado pelo sistema do movimento MPLA e, principalmente hoje, o presidente do MPLA, quem é? É João Lourenço, e além de tudo é presidente da nação angolana. E é comprado com o dinheiro de quem? Do cofre público, dos cofres públicos, que é o dinheiro da nação angolana. Todo e qualquer dinheiro que entra em Angola, todo e qualquer dinheiro dos cofres públicos, é dinheiro da nação angolana. Esse dinheiro não é direcionado à nação angolana. Esse dinheiro é direcionado aos corruptos que se viram contra a nação. Esse dinheiro é roubado e depois direcionado a pessoas que até estudaram, até seguraram um canudo, como a gente diz no Brasil, que é um diploma, para se tornarem juízes e depois se virarem contra a própria nação. Para mentirem deslavadamente num tribunal constitucional e depois vermos um presidente queria tanto, está na ponta da língua a palavra, ter medo, ter muito medo, estar cantando de galo antecipadamente, que já é presidente, quando eu continuo falando ainda não é presidente, mas já está cantando de galo, eu sou presidente, eu sou presidente, eu sou presidente. E pela primeira vez em Angola estamos vendo também um facto que chega a uma mistura de entre o assustar a perguntar: por que tanta polícia? Por que tanto exército? Falei também eu aqui no vídeo anterior, falei com o comandante. Estou sabendo que pessoas do exército, da polícia e de todas as áreas hoje não suportam mais João Lourenço. E, no entanto, não sei se por comando do Miala, se do próprio presidente, ou o homem que se diz presidente, ele está pondo todo mundo nas ruas, está preparando todo mundo para o dia da possível candidatura ou do possível cargo da reeleição e de assumir o cargo, aonde ele diz que é ele que vai assumir. Mas por que tanta polícia? Por que tanto exército? Se fala em aviões, se fala em tudo. Também já falei num vídeo aqui abaixo, tinha até navios de guerra na costa de Luanda. Por que isso? É medo? O que é que te espera? Que raio de presidente, se é que você quer assumir? Sabendo, e nós sabemos, que você está mais uma vez fraudando através do Tribunal Constitucional? Por que tanto medo? Tens medo de quê? Ouvimos falar que você teve uma parada cardíaca. Não sei se é verdade, não houve confirmação, portanto, quando eu não tenho confirmações oficiais, eu não garanto nada. Mas só sinto que o médico foi bom. Dizem que em corpo ruim as coisas demoram para acontecer, né? Só sinto por isso. Agora é assim, infelizmente, já tinha dito no vídeo anterior, e repito, se nós tivermos que ter esta infelicidade, se nós tivermos que ter, porque nós estamos cientes que o Tribunal Constitucional, assim como fez mutreta, e foi essa senhora Laurinda, quando fez a brincadeira em relação à nacionalidade portuguesa de Adalberto, hoje está ela lá de novo no Tribunal Constitucional, em relação às fraudes, às possíveis fraudes das eleições. Nós estamos rezando, nós estamos orando, nós estamos pedindo, e nós, nação angolana, estamos lutando de todas as formas a nível nacional e internacional para que alguma coisa aconteça de bom e o mundo veja que nós, angolanos, queremos a mudança.
Nós não podemos, nós não aguentamos mais. O cansaço é generalizado. Mas é triste. E eu dei o exemplo de Augusto Tomás como o único preso político solitário de que não há justiça em Angola. Porque se ele realmente, como presidente de Angola, João Lourenço, tivesse que fazer justiça quando se falou de corrupção, ele não colocaria só Tomás numa prisão. Ele colocaria muita gente na prisão. Se ele não teve dó de um ministro, ele colocaria muitos outros ministros e muitos outros políticos, e não só políticos, na prisão. Não o fez. E não só questionando agora a posição de políticos que poderiam estar na prisão, eu também fiz muitos vídeos que estão aqui no canal, onde durante os 5 anos, ou dos 100 dias em diante, eu comecei a questionar a própria posição de João Lourenço. E tenho falado até o último vídeo da própria posição de João Lourenço com a testa de ferro dele, Leonor Carrilho. Portanto, se ele tem a capacidade de dizer que desde que entrou ele estava no combate à corrupção, eu tenho falado em todos os vídeos, e eu acredito que todo o meio jornalístico de Angola e todas as pessoas de bom senso em Angola sabem que o próprio presidente, antes de ser presidente, eu estou falando de João Lourenço, foi um dos maiores corruptos da nação angolana. Um dos homens que mais extorquiu dinheiro através da sua testa de ferro, Leonor Carrilho. Portanto, quem é ele para contestar? Todos os outros colegas. Ele fez parte da quadrilha. Ele faz parte da quadrilha. Portanto, se alguém tiver que ser levado a um tribunal internacional, não só pelos crimes que cometeu, não só pela maldade que cometeu com a nação angolana, mas também pelos roubos que exerceu, não só como presidente, mas durante anos e anos como político angolano, foi você, João Lourenço. Portanto, eu tenho falado imensas vezes na testa de ferro dele, e acreditem, não deve ser só uma. Mas a que eu sei que é oficial é Leonor Carrilho e as empresas dela. Agora, por ele ser o presidente de Angola, ou, no momento, candidato, mas ainda parece que por ser um país africano, e como eu digo, em Angola ou no continente africano, a coisa se torna primitiva, o candidato continua sendo presidente, então é assim, por ele ser presidente, ou por ele ainda estar como candidato, e por ser um movimento que é onde todo o dinheiro não é da nação, onde todo o dinheiro que é dos cofres públicos é do presidente. O país não é da nação, é da casa do presidente. Nós temos que aguentar isto. Não sou favorável a corrupto nenhum. Mas hoje, parabéns, Tomás, tu saíste da cadeia. A notícia não dá 100% a confirmação. Mas se saíste, cara, sacode a poeira. E que tu saibas virar e dar a volta por cima. Para bom entendedor, minha palavra basta. Porque assim, teus colegas, e um deles foi João Lourenço, só para te dar um nó, te apertar e te botar no xilindró. Em nome de uma Constituição. Em nome de uma justiça. E eu pergunto, que justiça foi essa? Não houve justiça, até porque o MPLA é quem manda no país. Não existe justiça em Angola. Não existem tribunais. Não existe nada. Existe simplesmente um movimento que impera e que continua querendo comandar a todos nós. E isso, para mim, é inadmissível. Isso eu não aceito. Vou continuar lutando até o final. Só voltarei a fazer um vídeo na hora em que me disserem a UNITA ganhou. Porque se a UNITA não ganhar, eu com certeza voltarei a fazer um vídeo. Não será um vídeo agradável, não será um vídeo bom. Se eu tiver que ver desfilando num carro
com aquele sorriso, que eu não quero falar o nome, porque eu realmente vou me comportar, aquele senhor que está pondo polícia, exército, forças armadas, aviões, com medo, porque no fundo ele é um medroso, vocês já sabem o que eu penso, ele deve ter medo de ir até ao banheiro sozinho. Nesse dia eu voltarei. E com certeza eu farei um vídeo, mesmo tentando controlar a minha boca por causa do canal. Mas eu farei um vídeo à altura do que ele merece. Fiquem bem, hoje o vídeo é curto, até pela minha própria situação, mas fiquem com Deus. Vamos aguardar, com muita fé, apesar de sabermos que é, mas Deus é maior. E vamos aguardar na esperança de que esta possibilidade ainda existe. E nós temos que ter fé. Nós somos milhões e nós temos força, portanto, temos que lutar até o último instante nessa expectativa positiva, com fé, com amor e não desistir. Um beijo grande a todos, espero que me entendam e até lá. Beijo.